que Deus tem o poder do Espírito para a sua história. Deus tem o poder do Espírito para aqueles que ainda choram e gemem diante do altar. Por este menino, Deus ainda opera. você que tem buscado, tem pedido e não tem Deus é capaz de fazer acontecer coisas extraordinárias. Você sabia que toda vez que você chora, é o seu corpo dando gritos e jogando as emoções para fora? Essa voz linda que Deus te deu é para tu salmodiar, celebrar, glorificar, cantando, exaltando. O Espírito Santo quer levantar você nessa terra. O Espírito Santo quer usar você nessa terra. O Espírito Santo quer derramar-se sobre a sua história. Porque quem prometeu foi eu, e a minha promessa é fiel. O problema nosso é que às vezes a gente está tão concentrado no aqui, na estética, naquilo que vai sair bonito, naquilo que vai sair bem feito, e vou me permitir ser tomado pela glória, pela graça, pelo poder do teu Espírito. Vocês estão entendendo isso, crente? É Deus. Aí vem Isaías falando assim, ó: a sua mãe pode esquecer de você, o seu pai pode esquecer de você, todavia eu não esqueço de ti. Quando as irmãs estavam cantando ali, eu vi claramente assim, ó: oh, glória a Deus, o conforto de Deus. Só vou fazer só mais essa comparação. Você está dormindo, noite fria, aí você está descoberto. De repente você sente quando a mãe chega e você chega a ajeitar assim, ó. Assim Deus está fazendo com você essa. O Senhor te conforta, o Senhor te consola, o Senhor Deus aquieta a tua alma. Foi Ele que te chamou, não foi homem. Por isso Ele supre as tuas necessidades. Tem muitos de nós aqui hoje que não está precisando de muito. Só um copo de água fria, só uma coberta por cima, só um banho quente e um chá com bolacha. Isso, it shows my hand sick for you there. Glória. O cuidado de Deus. Se você pode, só mais uma vezinha, não é pecado não. Dá um abraço assim do seu irmão, assim, ó. Diz assim, ó: o Senhor está cuidando. Johan språk det mig, det står kärk. De verkligen massä. Där hämt kovis mig till dig kovis mig. O Senhor está cuidando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor.
Graças a Deus pelo privilégio concedido pelos céus de aqui estarmos para juntos bendizermos, exaltarmos e enaltecer o nome de Deus. Muito feliz pela voz do Senhor já nessa noite. Louvamos a Deus mais uma vez poder servir a essa linda igreja. A igreja de Mineiros é uma igreja que está no nosso coração. Nós andamos aí por várias partes e sempre que retorno aqui é uma satisfação poder glorificar a Deus junto com os irmãos. Os irmãos sabem do carinho que nós sentimos por essa igreja. Louvamos a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Rainer. Deus continue abençoando e usando poderosamente como tem feito. Uma satisfação poder servi-lo. Louvando a Deus pela vida do canal, Valmendes, pastor Valmendes, amigo nosso. É sempre uma satisfação poder servi-los, Vaso. É uma satisfação poder ver cada obreiro aqui. Não vou citar o nome de vocês, é muita gente. Deus continue abençoando. Está ali meu irmão Antônio, canal de bênção, sempre parceiro. Irmão 2, 3, 4, 5 vezes por aí. Em todas as situações. Queridos, sem perca de tempo, Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Louvamos a Deus por toda essa presença, por toda essa alegria espiritual. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Quem encontrou diz glória. Um texto bem conhecido dos irmãos, a Bíblia diz assim: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Pode tomar o seu assento, dando glória ao nome do Senhor. Queridos, sem perca de tempo nessa ocasião, quero compartilhar uma porção das Escrituras. Costumo dizer que sempre que pensamos na Bíblia, nós costumamos viajar no mundo de Deus. Pensar na Bíblia é fazer uma viagem pelo seu mundo, pela sua vontade, pelos seus princípios, pelo seu querer. Nessa oportunidade eu quero lhe convidar para fazermos essa viagem. Se puder, identifique uma pessoa bonita do seu lado aí e diga: irmão. Desse jeito ele vai pensar que não é bonito, irmão. Diga mais alto, diga: irmão, vamos fazer essa viagem? Agora olhe para a cara dele e veja se ele está parecendo um delegado na hora da abordagem, todo sério. Se tiver, porque não quer fazer a viagem. Então bata no peito e diga: eu irei e serei abençoado em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pensando nessa viagem, pensando na Bíblia Sagrada, pensando no livro de Deus, eu quero imaginar com vocês e viajarmos um tanto nas Escrituras a partir desse texto que nós acabamos de ler. É um dos textos bem conhecidos da história da igreja, desde os seus primórdios até então. Nós assembleanos costumamos citar nas nossas conferências pentecostais, nos nossos momentos voltados para a busca pela presença do Espírito Santo. É normal você ler Atos 1:8. É exatamente um texto que vai fazer alusão à pessoa do Espírito Santo como sendo uma dádiva vinda da parte do Senhor. Essa é a grande promessa da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Essa também é a última ou uma das últimas promessas de Jesus antes da sua partida. Pelo menos se referindo à pessoa do Espírito Santo, antes que ele desapareça lá do cume do monte. Depois dos 40 dias de ressurreição, Jesus vai subindo e antes disso ele libera essa palavra: ficar em Jerusalém, e em Lucas, e aqui ele faz esse adendo dizendo: vocês receberão o poder do Espírito que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eu quero pensar que a igreja, ela sofreu muito no seu princípio. É interessante para você entender a ideia do Espírito Santo e a importância desse Espírito na história da igreja. É de suma importância você entender a sua origem.
a igreja primitiva, ela talvez tenha vivido mais represália. Nós vivemos em uma época de grande perseguição, de grande dificuldade, às vezes uma perseguição silenciosa, de muitos levantes espirituais contra a igreja. Quem é espiritual consegue sentir, perceber que a igreja está sob ataque. Às vezes ataque do inimigo, às vezes ataques sociais, às vezes ataques políticos e de várias sortes. No entanto, a igreja primitiva, ela viveu uma represália de grandes ataques em seu princípio. Lá nos primórdios não foi fácil. Quando nós olhamos para a história da igreja primitiva, é normal nós ficarmos encantados e às vezes desejarmos viver aquilo que aquela igreja viveu. No entanto, quando você vai observar as Sagradas Escrituras sendo um tanto analítico, você perceberá que aquela igreja sofreu e sofreu demais. Não era fácil ser crente da igreja primitiva. Eles tiveram que conviver pelo menos com 3 grandes ataques naquele princípio, naquele momento. A igreja foi atacada primeiro de modo religioso. Apareceu logo que a igreja nasce em Jerusalém. O concílio judaico se levantou. O concílio judaico era exatamente a prole religiosa daqueles dias, que inclusive obtinha grande autoridade até mesmo sobre o Império de Roma. Em muitas regiões de Roma, o concílio judaico tinha lá suas sinagogas e obtinha sua influência própria em cada cidade, em cada localidade. O concílio judaico atacou a igreja de uma forma muito direta. Parece que o diabo, usando aqueles homens, aqueles que já tinham matado o Senhor, agora tentam acabar com a igreja. Há uma tentativa escancarada de acabar com essa igreja. Não à toa, alguns foram mortos pelo concílio judaico logo no princípio. Você deve lembrar de Tiago, você deve lembrar que Pedro foi preso. E não somente isso, mas o próprio Estevão terminou sendo morto pelo concílio judaico. Era exatamente a religião tentando acabar com essa nova seita que vem surgindo, que é chamada de seita dos nazarenos. Eram os servos de Deus que haviam vindo na intenção de desbravar, na intenção de trazer o cristianismo a ferro e fogo, mas fazer com que todas as pessoas conseguissem entender e ouvir a palavra de Deus. Naquela ocasião, a igreja sofreu e sofreu demais. Não somente por intermédio do concílio judaico, mas vem uma segunda força que também é muito cruel. É exatamente o poder intelectual daquela época. Aquele mundo, primeiro século ali mais precisamente, era empoderado pela questão das teses de Aristóteles. Alexandre o Grande havia governado o mundo um tempo atrás, e toda aquela região que Paulo pregou, que a igreja pregou, a Europa, bem como parte da África e Ásia, era povoada, o entendimento era povoado pelas teses gregas. As teses gregas eram muito pautadas nas superstições. Era um povo muito supersticioso, era um povo que não tinha muito com esse negócio de fé, inclusive uma fé monoteísta. Então ser crente naqueles dias era muito desafiador. Ser crente naqueles dias, você tinha que ir contra toda a cultura. Imagine um crente entrando numa faculdade naqueles dias, ele deveria enfrentar toda a cultura através do discurso. Você deve lembrar que Paulo, em uma certa ocasião, pregando no Areópago, ele sente dificuldade, porque ele percebe que os gregos eram muito supersticiosos. Imagine que as grandes escolas, tal qual hoje, tinha toda uma influência grega. Então não era tão fácil o evangelho penetrar na mente das pessoas. Naqueles dias, pregar o evangelho, levar o evangelho a sério, não era nada fácil. Então nós estamos falando de duas grandes forças: a força religiosa e a força social, a força educacional, que isso é um tanto poderosa na mente das pessoas. Mas se não bastasse isso, nós ainda temos a cultura, além da cultura grega, nós temos o Império Romano. Por volta do ano 64, mais ou menos em meados do ano 64, a Bíblia, a história diz melhor, a história diz que Nero resolveu tocar fogo na cidade de Roma. Alguns acreditam que Nero, por achar a cidade feia, resolveu tocar fogo em alguns bairros da cidade, principalmente na sede principal ali. Diz que enquanto Roma incendiava, Nero tocava sua lira tranquilamente no seu palácio, lá no seu jardim. A verdade é que Nero estava mal intencionado e ele imaginava que não teria represália. Então ele queima a cidade na intenção de construir uma cidade ainda melhor. Isso é uma percepção da maioria dos historiadores da época. Mas a grande questão é que enquanto Nero está ali na intencionalidade de destruir a cidade, ele
de repente os governadores começam a lhe pressionar. Sendo ele pressionado, não tendo o que fazer, olhou para um povo que era odiado já socialmente, pela sua tese, pela sua cultura, pela sua crença. Olhando para os cristãos, ele entendeu, é aqui que eu vou jogar a culpa. Nero entendeu que a igreja deveria ser acusada. Então ele diz, foi os cristãos, por ironia do destino ou por providência divina, os 4 bairros de Roma, dos 14 bairros que existia, os 4 bairros era a maioria cristão. Então ficou fácil acusar os crentes. Logo, lançou-se toda uma culpa sobre os crentes, e uma grande dificuldade se instalou ali. A partir do ano 64, a igreja viveu o seu pior período até então. Até então a igreja tinha a perseguição do Sinédrio, até então ela era rejeitada socialmente, mas agora ela é perseguida, e perseguida terrivelmente pela própria política, pelo poder governamental, pelas milícias romanas, que era um grande poder naqueles dias, se não dizer o maior daquela época. Então a igreja tem que conviver com esses 3 poderes, e isso é muito difícil. Diz a história que Nero pegou os cristãos e queimou, fazendo corredores nas entradas da cidade de Roma, corredores imensos com cristãos sendo queimados, para exemplo, para que ninguém mais o seguisse. Anos passados foi criado o Coliseu, e outra dificuldade se instalou, porque os crentes passaram a ser queimados, a serem hostilizados, zombados, escarnecidos publicamente por feras ali no Coliseu. Uma grande dificuldade se instalou, uma grande luta se instalou na vida da igreja. E outro dia eu estava lendo isso, pensando, estudando, e de repente o Senhor começou a ministrar algo em meu coração, e eu quero compartilhar com você. Uma pergunta me veio: mas o que é que fez aquela igreja se tornar tão poderosa como ela se tornou? O que é que fez a igreja primitiva suportar tudo que suportou? O que é que fez aqueles irmãos aguentarem tudo que aguentaram? Charles, cantor. O que é que fez com que aqueles irmãos conseguissem superar, e superar de forma tão triunfante e tão poderosa? Eu estava perguntando, e logo o Senhor quis ministrar ao meu coração. Ele disse: lembre-se que antes de Herodes acender o fogo nos cristãos e queimar, eu já tinha acendido os seus corações em Atos capítulo 2. Lá estava a grande obra do Espírito Santo. Às vezes a gente fala em fogo, e às vezes pensamos que o fogo do Espírito está restrito a alguma manifestação estética. A gente sabe que muitas vezes quando o fogo vem, a gente não consegue se conter, pulamos, gritamos, choramos, balbuciamos, a gente dá lugar mesmo. Se você for assembleano e pentecostal, ainda mais. A grande questão é que o fogo do Espírito vai muito além de tudo isso. O fogo do Espírito é o que nos dá resistência diante das crises. O que fez com que aquela igreja se tornasse tão poderosa? Eu digo de boca cheia: foi a presença do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava lá quando Nero se levantou criticando para lhe destruir. Era o Espírito Santo que estava lá quando toda a cultura grega se levantou para acusar e para dizer que aquela fé não passava de loucura. Paulo sabia bem disso. Chegou um dia que eles dizem: para uns é loucura, falando dos gregos. Ele disse: para outros é escândalo, falando dos judeus. Mas ele disse: para nós que somos crentes, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. A verdade é que o que mantém a igreja, que o que sustenta a igreja, que dá estabilidade à igreja, é a presença do Espírito Santo. O segredo da igreja é o Espírito Santo. Se você puder, identifique alguém bonito aí, diga: o grande segredo da igreja. O grande segredo da igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se tiver 2 pessoas que concordam com isso aqui, a primeira sou eu. Cadê a segunda? Aleluia! O que manteve a igreja em todo o tempo foi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não poderia estarmos aqui. Sequer conseguiríamos servir a Deus. É a presença do Espírito quem dá toda uma estabilidade à igreja. Se você observar e for bem enfático na sua leitura, você perceberá que o Espírito Santo era e foi entendido como a grande prioridade da igreja primitiva.
Aqueles que são contra o pentecostalismo costumam atirar-nos pedras, falando sobre línguas estranhas, tentando calar a nossa voz. Mas a verdade é que a busca pelo poder do Espírito é a grande tônica da igreja primitiva. A igreja primitiva se preocupou, sobretudo, em buscar o Espírito Santo. Quer ver? Você observa, logo no capítulo 14, Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar para que Ele envie o Espírito Santo. Essa é uma tônica do próprio Senhor. Antes de partir, Ele disse: eu rogarei ao Pai para que Ele envie o Consolador, o Espírito Santo. Mas não para por aí. O próprio diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui de novo em Atos capítulo 8, Ele fala sobre esse poder, dizendo: vocês serão revestidos pelo poder do Espírito Santo. De novo Jesus faz alusão à pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja dava prioridade ao Espírito Santo. A Bíblia diz que em Atos capítulo 1 a igreja se reuniu e passou 10 dias orando, clamando pelo Espírito Santo. Eles pediram até que aconteceu o fenômeno de Atos capítulo 2. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque aqui está a grande prioridade da igreja. A busca pelo Espírito Santo deve funcionar, deve ser a grande busca da igreja em todo o tempo. A Bíblia diz que Pedro foi para Samaria, e foi para Samaria depois da pregação de Filipe, e foi lá para orar, para que os irmãos recebessem o Espírito Santo. A Bíblia também diz que Paulo orou lá no capítulo 19 de Atos. Chegou na cidade de Éfeso, tinha alguns irmãos que não conheciam o Espírito Santo, ou esse poder espiritual. Paulo ora por 12 irmãos para que eles recebam o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles receberam e começaram a profetizar, cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a grande prioridade da igreja deve ser a presença do Espírito Santo. E se por acaso nós estivermos deixando de lado, no mínimo estaremos errando, porque o Espírito Santo deve ser o nosso motivo de alegria, o nosso motivo de busca, o nosso motivo de consolo, o nosso motivo de fortalecimento. Então qual é o grande segredo da igreja? O grande segredo da igreja é a presença do Espírito Santo. Se nós formos inteligentes, clamaremos por Ele. Se nós formos inteligentes, buscaremos por Ele. Assim como a igreja primitiva, nós pediremos, e assim como lá, Ele descerá e nos inundará com a sua poderosa presença. Então nessa noite, não perca tempo, clame pelo Espírito Santo, busque o Espírito Santo e espere por Ele, e Ele descerá sobre a sua história. Quem nessa noite desejaria receber essa presença? Quem desejaria? Se você deseja, levante a mão assim para mim te conhecer. Então pede Ele que Ele descerá, busca Ele que Ele vem, busca Ele, diga: Espírito Santo, desce sobre a minha história. Enquanto você ora, Ele descerá com o seu renovo, com a sua graça, com a sua consolação e poder. Pede. O que fortalece a igreja é o Espírito Santo. Isso equivale a dizer que a nossa força não vem da nossa intelectualidade. Isso equivale a dizer que a nossa força não vem da nossa sabedoria. Isso equivale a dizer que a nossa força não vem do nosso dinheiro. Isso equivale a dizer que a nossa força não vem das nossas conexões e do nosso bom relacionamento. Então, pregador, de onde vem a nossa força? A nossa força vem dele. Ela não vem daqui, ela vem de lá. Então clama por Ele nessa noite. É o Espírito Santo. O segredo da igreja é o Espírito Santo. Se você tem nele esse segredo, clama por Ele nessa noite e sinta a sua presença. A igreja precisa entender que sem Ele nós não conseguiremos avançar.
Pregador quer pregar? Busque o Espírito Santo. Pastor quer presidir? Busque o Espírito Santo. Que jovem quer cantar? Busque o Espírito Santo. Evangelista quer ganhar alma? Busca o Espírito Santo. Crente quer ser crente? Busca o Espírito Santo. O segredo da igreja vem de lá. O segredo da igreja é o Espírito Santo. Só quem acredita nisso aqui, chacoalha a mão no alto, dá um brado de glória, dá um brado de aleluia para adorar o nome dele. Oh, aleluia. Você carece dele. Nós precisamos dele. Veja bem, de onde vêm os frutos mais belos da igreja? De onde vem o amor que a igreja tem? De onde vem a paz? De onde vem a longanimidade, a fidelidade? Quem sabe me dizer? Do Espírito Santo. É dele que vem. É Ele quem nos dá os frutos mais belos. Então você quer ser mais crente, busca o Espírito Santo. Quem sabe tu tá meio, chegou na beira do rio e não quis entrar, e é por isso que tu tá meio carnal. Mas busca o Espírito Santo e Ele vai te dar o fruto do Espírito. É o Espírito Santo quem nos dá os frutos mais precisos. Ah, mas eu estou perturbado do juízo, eu brigo, eu printo, eu bordo. Vai buscar o Espírito Santo, que Ele te dá um banho de graça, um banho de renovo, e te usa poderosamente, transforma a tua mente, te enche de fruto do Espírito, te dá graça de uma forma especial. De onde vem a capacidade para fazer a obra de Deus? De onde vem? Não, está fraco. Vocês estão comigo, mas está fraco. De onde vem? O segredo da igreja é esse. É do Espírito Santo que vem a capacidade para os enfraquecidos obreiros. É do Espírito Santo que vem toda a capacidade para os homens. Sem Ele nós não conseguiríamos servir. Sem Ele não pregamos. Sem Ele não cantamos. Sem Ele não evangelizamos. Sem Ele a igreja não avança. Há uma estatística, David Barrett, uma grande autoridade da igreja no primeiro século, ou pelo menos escreveu sobre isso, diz que em meio a toda essa perseguição, a igreja do primeiro século termina com pelo menos 800 mil cristãos. Sabe o que isso equivale a dizer? Isso equivale a dizer que quanto mais o Império Romano atacou a igreja, quanto mais o Sinédrio Judeu atacou a igreja ia crescendo. E de onde vinha esse crescimento? De onde vinha esse crescimento? É o Espírito Santo. O problema nosso é que às vezes a gente não está se conectando com Ele. Chega num culto como esse, fica olhando para o pastor, para o pregador, para o cantor, sei lá, onde você deveria estar clamando e dizendo: Espírito Santo, eu quero ser o próximo a ser usado. Espírito Santo, eu quero que o Senhor venha sobre a minha mente, me dê dons para profetizar, para pregar, para cantar, para fazer, para entregar aquilo que o Senhor me dá. Nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa dele. Nós carecemos dele. A igreja precisa do Espírito Santo, como uma criança precisa do pai. Nós precisamos do Espírito Santo como uma criança precisa do amparo da sua mãe. A igreja precisa do Espírito Santo como a noite precisa de luz para a claridade. A igreja precisa do Espírito Santo como um filho perdido precisa da casa do pai. A igreja precisa do Espírito Santo como a igreja carece do Espírito, como aquele que lhe sustenta, lhe abraça, lhe guarda e lhe levanta na terra para fazer a sua vontade. Olha o que o Espírito Santo fez. Pegou homens incapazes, fracos, impossibilitados. Eu estava vendo outro dia uma estatística. Estava lendo sobre um livro de Dr. Paul Gelli. Dr. Paul Gelli foi uma grande autoridade da educação nos Estados Unidos. Dr. Paul Gelli diz o seguinte:
que aqueles discípulos não tinham capacidade nenhuma de serem quem foi. Aqueles discípulos não tinham capacidade de se tornarem grandes referenciais para o mundo. E o que os fez ser assim? Homens incapazes, briguentos, problemáticos, destemperados, desequilibrados. Mas o Espírito Santo veio sobre eles e mudou as suas histórias. O Espírito Santo tocou neles, pastor Rainer, pastor Mendes. O Espírito Santo tocou neles e eles nunca mais foram os mesmos. O que nós precisamos é do Espírito Santo. O que a igreja precisa é do Espírito Santo. Quem aqui reconhece isso? Quem aqui reconhece? Por um momento adore a Ele, por um momento celebre o nome dEle. Se você reconhece, levante a mão bem alto assim, bem alto, bem alto, as suas mãos se você pode. Espírito Santo, onde tiver uma mão levantada de um crente que anseia por ser cheio da tua presença, por viver o teu sobrenatural, por viver a tua glória e a tua graça ainda nessa vida, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha nos inundar nessa noite. Vai sobre esta pessoa com uma unção renovadora, com uma unção transformadora, e enche ela, Pai. Abra a boca e recebe essa presença. Abra a boca e recebe essa presença. O Espírito Santo te renova. O Espírito Santo te enche. O Espírito Santo te toca. Abra a boca e recebe aí. Recebe aí. Você sente a presença dele ou é só eu que sinto? Você sente a presença dele? Então dá lugar também, dá lugar. Eu estou a fim de dar lugar, então deixa pegar. Deixa a presença dele te renovar. Deixa a presença dele te encher. Quem tem línguas estranhas, deixa as línguas aparecerem. Quem tem renovo de Deus, deixa o renovo te envolver. Te envolve nesse manto de graça. O Espírito Santo te toca. Sabe qual é o problema nosso? Já estou indo para o final. Sabe qual é o problema nosso? A igreja brasileira tem cometido 3 pecados contra o Espírito Santo. E quando eu digo a igreja, porque eu estou falando para nós, não mais precisamente se aplica em todos os lugares, mas se aplica a pessoas. Muitas vezes nós estamos cometendo alguns pecados relacionados ao Espírito Santo, que talvez seja o nosso grande problema. A Bíblia manda nós fazermos pelo menos, ou temos alguns cuidados relacionados ao Espírito Santo. Primeiro cuidado, a Bíblia diz: não blasfeme contra o Espírito Santo. Todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Nós vemos tanta blasfema atualmente nas redes sociais, brincadeiras de mau gosto com a pessoa do Espírito Santo, que eu chego a pensar que muitas pessoas se perderão nessa geração por causa do nível de blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Muitas pessoas, por falta de pudor e de respeito à pessoa do Espírito, terminam por entristecer o Espírito Santo. Infelizmente tem muitos que não se dobram em seus pecados, em suas fraquezas, para reconhecer a presença do Espírito Santo em suas vidas, e terminam entristecendo a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo.
Mas não para por aí. A Bíblia também diz: não apagueis o Espírito Santo. Exatamente porque eu descobri nesse texto que é possível nós apagarmos. É possível você estar no lugar onde a presença de Deus se manifesta e nós não abrimos o coração para que Ele se manifeste. Infelizmente tem muitas reuniões como essa, que o irmão da direita sente a presença de Deus, o irmão da esquerda sente a presença de Deus, e nós ficamos no meio, parecendo uma múmia ambulante, sem sentir nada. E isso não é louvável. Claro que cada um de nós tem uma forma de reagir à presença do Espírito Santo, mas não justifica não o adorarmos e deixar esse fogo fluir de dentro de nós. E nessa noite, se tiver algum apagador espiritual aqui, eu creio que nessa noite nós vamos botar ele para correr, porque o Espírito Santo não será apagado. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Então vamos dar lugar ao Espírito Santo. Deixa o fogo dele pegar. Não apague. Se ele te tocar, se ele te renovar, se ele fizer alguma coisa, quiser te usar, deixa a presença dele te tocar poderosamente. Deixa o fogo pegar. Cutuca um crente bonito do teu lado e diga: deixa o fogo pegar. Deixa o fogo pegar. Deixa o Espírito Santo invadir o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, e te dar graça. E o que é que eu faço, pregador, então? Enchei-vos do Espírito Santo. Deixa que Paulo prega: enchei-vos do Espírito Santo. Já que você não vai blasfemar, não vai entristecer, nem vai apagar, deixa encher. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Eu quero te convidar para nós nos enchermos dele. Isso aqui é interessante porque é uma máxima exatamente dizendo: esse papel de encher é nosso. Está deixando o Espírito encher, deixa encher. Deixa encher, deixa encher. É assim. Deixa encher, deixa encher, deixa encher. Vamos fazer igual o irmão, vamos deixar encher. Coloque-se de pé adorando, coloque-se de pé adorando. Enchei-vos do Espírito. Eu estou sentindo a presença dele. Tem mais alguém que sente? Deixa encher. Deixa encher. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Quem quer ser cheio do Espírito? Quem não é batizado com o Espírito Santo ainda? Vem à frente, vem à frente. Vem à frente, vamos deixar encher aqui na frente. Vem à frente, vem à frente. Quem não é batizado com o Espírito Santo já vem dando glória. Quem é batizado e quer ser cheio, vem também. Vem também, vamos deixar encher. Batizados com o Espírito Santo, pode vir. Deixa encher, deixa encher. Os que são batizados, que querem um renovo no Espírito Santo, vem também, vem também. Eu vou te esperar aqui na frente para você deixar encher. Eu sei que você quer, eu sei que você quer ser cheio desse Espírito. Essa é uma noite de enchimento espiritual. Essa é uma noite de renovo espiritual. A mocidade, os adolescentes, vem para frente, vem deixar encher. A mocidade aqui, os jovens que querem ser cheios desse Espírito, vem também, vamos deixar encher. As irmãs que querem receber renovo espiritual, dons espirituais, vem para frente, vamos deixar encher. Deixa encher. Enchei-vos do Espírito Santo. Já está enchendo, já está batizando. Já está batizando, já está batizando. Vem, vem, pode aproximar, pode aproximar. Essa é a tua noite, essa é a tua noite. Já está, essa é a tua noite. Vem, 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 vem. A profecia já foi lançada, a mesa está preparada. Pega, 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 pega. Pega e come, pega e come. Pega e come. Oh, aleluia. Eu navegarei no oceano. Pode aproximar mais aqui na frente. O Espírito está enchendo.
da adoração aumenta. Ao Deus do meu amor. Espírito Santo, onde tiver uma pessoa orando aqui, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, que ele dá línguas estranhas. Onde tiver uma pessoa orando aqui, vem batizar, Jesus. Vem encher, Jesus, vem encher. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que ele enche. Vai dando glória que ele enche. Há uma unção nesse lugar, há uma unção nesse lugar. Vai dando glória que ele enche. Oh! Tem profeta aqui, tem profeta aqui. Tem profeta aqui, levante a mão assim comigo. Espírito Santo, profetas que estão enforcados, abre a boca deles e dá dons espirituais. Renova a unção nesta noite. Abre a boca e recebe aí. Recebe aí. Recebe aí. Recebe aí. Espírito, tá enchendo. que desce como fogo. Ai, Jesus batizando, ó. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Eu navegarei no oceano. O Espírito está batizando. Já batizou mais um ali. Já batizou mais um. Se você quiser, abre a boca. Pega na mesa. Pega na mesa. Deixa ele te encher. Ao Deus do meu amor. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amou, me amou, me amou, sem nenhuma explicação. Acende a mão pra cá, igreja. Levante a mão assim comigo. Espírito, Espírito, Levante a mão assim. Eu tô que sentindo. desce como fogo. Aí a barra, suribidara, Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, sobre nós. Uma unção que desce como fogo. há um poder que te renova aí agora. Vem como em Pentecoste Recebe a autoridade de e Deus. enche, Recebe a autoridade de Deus agora. enche-me de novo. Recebe renovo. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém. A Bíblia diz que a unção é compartilhada. Pega na mão de alguém aí. Pega na mão de alguém se tu é profeta, se tu tem Deus na vida. Pega na mão de alguém. Declara pra ele aí, declara. A unção de Deus te renova. Vai, declara pra ele aí, vai. Declara pra ele aí. A unção de Deus te renova. A autoridade de Deus te enche. Declara pra ele aí, declara pra ela. Alabandara barra suri, me dará vai. Uribidara bacantora barra suri. Oh! Deixa pegar, deixa. Recebe aí. Recebe renovo.
dele. Seja renovado por ele. Ele desce sobre a tua história. Oh, aleluia. Oh, Espírito. Qual o segredo da igreja? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Ele quem continua sustentando. É Ele quem continua guardando. É Ele quem continua mantendo. É Ele quem continua renovando. É Ele quem continua enchendo. É Ele quem continua levantando obreiros cheios do Espírito. O segredo da igreja é o Espírito Santo. Jesus está batizando aqui, olha que coisa maravilhosa. Veja bem. Daniel Berg, por volta do ano 54. Eu vi uma entrevista de Daniel Berg um tempo atrás, numa rádio bem antiga. E alguém perguntou, Daniel Berg, antes da sua partida, lá na rádio em Santa Catarina, alguém perguntou, Daniel, qual é o grande segredo da igreja, Daniel? A Igreja Assembleia de Deus em pouco mais de 50 anos tem avançado e avançado poderosamente. Qual o segredo da igreja? Ele com a voz meio tropa assim, meio ainda falando arrastado, ele disse, o grande segredo da igreja é o Espírito Santo através da oração. É o Espírito Santo. Pega na mão de alguém e declara, é o Espírito Santo. Vai, faz isso pra gente terminar bonito. É o Espírito Santo na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família, na igreja. É o Espírito Santo. Só quem concorda dá um brado de glória, dá um brado de aleluia, pra adorar o nome dele. Nós já vamos terminar. Eu sei que mais tu dirias tu de ver que mais e onde me canto mais diris moi convidi vai step to thee Doris mais sustain contain this man to fly diris over Kansas man do ye the end Deus is man do tell see I have before I jetzt fand ich es ist do wirst parken sie de mendes mine de ich overs mag dizer the heavens feet on the pipes is safe on the app there's no is Excess of the mind
Deus está aqui. Deus está presente. Deus te visita. O Espírito do Senhor te consola, te anima, te sustenta, te ajuda, te alenta. Hoje o Espírito do Senhor te pega e te leva até a Deus. Sinta do Senhor este encontro tão maravilhoso. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Se você não está sentindo nada, não sei o que está acontecendo, não. Porque Deus se faz presente segundo o seu querer e a sua bondade. Sinta esta brisa que vem do alto. Volta para a casa do Senhor agora. Vem reconciliar. Estou te esperando. Volta a servir a Jesus. Onde está a primeira pessoa? Vem. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, é o rochedo divinar. Essa hoje não dorme não. A glória de Deus tomou conta da vida dela.